em Lucas 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 8. A importância de conhecermos a palavra de Deus é grande para a vida do crente. E muitas vezes o crente só entende isso quando ele vive experiências em sua vida em que o conforto só vem pela palavra. Como assim, pastor? Muitas vezes nós podemos associar isso a, não, então eu vou à igreja e Deus fala comigo. Sim, Deus fala. Eu ouço uma mensagem pelo YouTube, ou pelo rádio, ou pela televisão, ou pelo cada dia, e Deus fala comigo. Sim. Mas o que eu estou dizendo é que a palavra de Deus, quando ela está guardada no nosso coração, quando ela está lá dentro, às vezes você não tem a Bíblia na sua mão, você não está na igreja, você não está com cada dia um pão diário, você não está com o rádio ligado, e você precisa que Deus fale com você naquele momento. Mas você não quer ver o céu, ou não espera que o céu se abra, que uma luz venha sobre você e ouça: meu filho. Não é assim que Deus fala conosco. Mas é quando você está nesse momento, sem a Bíblia, sem a mensagem, o pregador na sua frente, sem o irmão ao seu lado, e Deus fala com você através da palavra que está no seu coração. Ele te conduz aos versos da sua palavra, aos capítulos da sua palavra, às experiências dos personagens bíblicos, às parábolas, aos ensinamentos de Jesus, e aquilo é Deus falando com você. Então é importante conhecermos a palavra de Deus, porque Deus fala conosco através dela. Ele não só fala nos momentos difíceis, quando nos momentos em que somos tentados ou passamos por situações que podem nos levar a pecar. Quando temos a palavra do Senhor Deus, nós desviamos desses caminhos, ou dizemos não, resistimos ao pecado. Então, leiamos aí capítulo 18, 1 ao 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia esta viúva me importuna. Julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz em mim. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem,
achará porventura fé na terra? Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua presença. E nesse momento, ó Deus, rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração. Que o Senhor nos instrua de acordo com os Teus propósitos, para que compreendamos a Tua vontade para com as nossas vidas. Por isso, rogamos a Ti, Senhor, que fale conosco, que nos use como instrumento em Tuas mãos, e que possamos ser consolados, animados pela Tua palavra em nossa vida. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Jesus deixou esta parábola justamente para instruir as pessoas quanto ao dever de nunca esmorecer. Era o propósito de Jesus que seus discípulos, era o propósito de Jesus que o seu povo não esmorecesse diante de tempos difíceis. E como e por que ele está falando isso? Se você olhar o capítulo 17, a ordem que Lucas coloca aí, o capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 37, Jesus está falando sobre os sinais da vinda do Filho do Homem. Jesus está falando sobre os sinais da vinda do Senhor. E serão tempos difíceis, serão tempos de tribulação, serão tempos de extrema tribulação, como nós estudamos aí na última terça-feira, aonde o cerco se aperta, aonde as dificuldades aparecem, e diante das dificuldades, diante das tribulações que acontecerão próximo da vinda de Jesus, Jesus fala: olha, orem sempre, nunca esmoreçam, e termina também com uma perspectiva escatológica do final dos tempos, dizendo: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Diante das dificuldades que virão, diante da tribulação, da grande tribulação, diante de um período de fome, de escassez, diante de um período de enganação, diante de um período de apostasia, de iniquidade, será que ele achará fé na terra? Ele achará ainda crentes orando firme, confiando em Deus, mesmo que pareça demorado, mesmo que pareça que o inimigo está prevalecendo, mesmo que pareça que o inimigo está vencendo a batalha? Será que ele encontrará ainda homens de oração, mulheres de oração, pessoas perseverantes, quando tudo está desfavorável a eles, quando tudo está contra eles? Será? Então Jesus coloca esse texto justamente para que os seus discípulos entendam que não importa as dificuldades que venham, as causas que tenham para ser julgadas, não importa os problemas que venham a enfrentar, não importa o quanto pareça demorado, é preciso ser perseverante na fé, é preciso continuar crendo em Deus, é preciso exercitar a fé e confiar nos planos e nos propósitos de Deus. Hoje, talvez vivamos períodos de tranquilidade, de bonança, mas não estamos isentos de passar por períodos difíceis. E quanto mais se aproximar a vida de Jesus, mais se intensificará as aflições, as angústias, as dores do povo de Deus, da igreja de Deus. Então nós devemos sempre estar preparados e exercitar a nossa fé. Justamente pensando nisso, eu quero propor aos irmãos o seguinte tema: levando diante de Deus as nossas causas. Muitas vezes nós nos esquecemos de exercitar a nossa fé. E é tão fácil falar sobre fé quando tudo está tranquilo na nossa vida. É fácil falar de fé quando estamos empregados. É fácil falar de fé quando estamos
com saúde. É fácil falar de fé quando o nosso casamento vai bem. É fácil falar de fé quando nossos relacionamentos estão bem. É fácil falar de fé quando há um período de tranquilidade, de prosperidade, de alegria e de bênção na nossa vida. O problema é falar de fé quando a crise está instalada e você não sabe para onde correr. E você não sabe se vai demorar. Você não tem o controle nas suas mãos. É difícil falar de fé quando você não pode confiar na sua conta bancária. É difícil falar de fé quando as crises da enfermidade, os problemas na sua família são grandes. É difícil falar de fé quando você está esperando que algo aconteça, ou quando você espera que algo aconteça, mas você não sabe se vai acontecer. Você não sabe se ele vai ser realizado. É difícil falar de fé quando você não está vendo a coisa se concretizar, mas você tem que crer que ela vai se concretizar. É fácil falar de fé quando o barco está navegando no mar da Galileia tranquilamente, sem ondas, sem tempestade. Agora o difícil é falar de fé quando as ondas começam a jogar o barco de um lado para o outro, a água começa a entrar e os ventos começam a soprar numa condição que você fica pensando: eu vou naufragar. Aí é difícil falar de fé. É fácil falar de fé quando você pode resolver um problema amanhã. É difícil falar de fé quando você não vê previsão para resolver esse problema. Ou quando você não tem as condições, os recursos para resolver esse problema. Ou quando você não tem controle sobre a situação. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a importância de levarmos a nossa causa diante do Senhor Deus. E para incentivar os crentes a perseverarem firmes, a não esmorecerem e a exercitar a sua fé, o Senhor deixa esta parábola. Parábola pode ser uma metáfora, uma ilustração verdadeira ou não, apenas para ilustrar um ensinamento, uma mensagem do que Jesus estava dizendo. Era um recurso simples e conhecido pelo povo para explicar os ensinos de Jesus. Algumas vezes fáceis de captar, algumas vezes com alguma mensagem um pouco mais exclusiva para os seus que nem todos percebiam. E Jesus então usa esta parábola dizendo que havia numa certa cidade um juiz que ele não temia a Deus. E dentro daquela cidade, além desse juiz que não temia a Deus, havia uma mulher que todos os dias, uma viúva que todos os dias o importunava para julgar a sua causa. Por algum tempo esse homem não quis julgar a sua causa, mas de tanto aquela mulher insistir, ele resolveu julgar a sua causa, melhor dizendo. Ele resolveu atender aquela mulher, ele resolveu atender ao pedido daquela mulher. A primeira coisa então que nós vemos no texto, a primeira lição que nós encontramos no texto, aqui nós vemos uma causa necessária e urgente. Era a causa daquela viúva. Por que uma causa necessária e urgente? Quando você compreende o que é a viúva nesses tempos, você entende por que a causa era necessária e urgente. As viúvas eram desprezadas. As viúvas eram pobres, as viúvas não tinham a proteção do Estado ou a proteção das pessoas. As viúvas quase sempre despertavam a pena das pessoas, eram muitas vezes esquecidas e negligenciadas, embora lembradas pela lei, que dizia: a nenhuma viúva afligireis.
Embora em Êxodo 22 você vai encontrar a lei referente às viúvas, em Deuteronômio 10 também, você vai encontrar em Deuteronômio 24, mas elas eram negligenciadas, esquecidas. Não havia uma preocupação, e principalmente no período em que as autoridades estavam mais preocupadas consigo mesmo do que com os necessitados e com os pobres. Os fariseus e outras autoridades religiosas estavam mais preocupadas com regras mínimas da lei do que preocupados com aqueles que verdadeiramente eram necessitados dentro da igreja. É por isso que Tiago fala, e isso é uma lição para toda a igreja, porque às vezes a gente está preocupado com coisinha tão pequena e se esquece da verdadeira religião. E Tiago diz, a verdadeira religião consiste em visitar as viúvas. E aí, viúvas? Às vezes não é só o governo que esquece, às vezes dentro da própria igreja se esquece das viúvas. Às vezes nós, autoridades, e Tiago diz, você quer ver a verdadeira religião? Esteja cuidando das viúvas. Então nós olhamos para o texto e vemos uma mulher com todas as dificuldades, com tudo desfavorável para ela. Tinha uma causa necessária. Ela diz, faze justiça a minha causa. Ou poderia ser uma outra tradução, dizendo, o meu direito está sendo violado. O meu direito não está sendo feito, ou não está sendo atendido, eu preciso que o Senhor julgue a minha causa. Era uma necessidade urgente que angustiava aquela mulher, que preocupava aquela mulher. Era urgente, porque ela estava ali continuamente no pé daquele juiz, importunando aquele juiz, chamando aquele juiz, buscando aquele juiz, continuamente. Por conta da necessidade. Irmãos, quando a gente está com algo que outro precisa resolver, você fica ali, no pé daquela pessoa, ligando, insistindo, conversando, falando, porque aquilo é urgente. E essa era a situação daquela mulher. Ela tinha uma causa necessária e urgente, e continuamente ela estava ali, buscando ajuda, buscando auxílio, pedindo para que aquele homem agisse diante da sua necessidade, porque a sua causa era necessária. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que essa é uma causa que apresenta muitas dificuldades. Por que dificuldades? Devido à condição que eu já expliquei da viúva. Uma pessoa desamparada, uma pessoa pobre, uma pessoa desprezada, uma pessoa muitas vezes marginalizada, esquecida, porque não tinha quem defendesse, quem cuidasse, muitas vezes não tinha um filho, muitas vezes não tinha um parente que resolvesse acolher a sua situação. Então ela estava ali naquela situação de se ver com poucos recursos, com poucas condições. É uma mulher que tem um adversário que está agindo contra o direito dela. É alguém que está indo contra ela, que está agindo contra aquela mulher. E se ela é uma viúva, mulher, desprezada, com todas as dificuldades, é aquela pessoa que está se aproveitando da situação contra aquela mulher. Além de tudo isso, ela precisa que um juiz julgue a sua causa.
juiz era um iníquo. O que é um juiz iníquo? Um homem que não teme a Deus, um homem que não respeita os homens, um homem que fazia parte de um sistema desorganizado e corrupto, um homem que tinha uma consciência morta, um homem que não era religioso, um homem que não se envolvia com nenhuma causa humanitária, um homem que cuidava dos seus próprios interesses. E embora a lei proibisse, suborno, coisas desta forma, ele era um homem que agia em contradição com a lei, distorcia a lei, fazia acepção de pessoas. Era um homem que não estava preocupado com a causa daquela mulher, mas sempre consigo mesmo, com seus próprios interesses. Então a causa dessa mulher se torna uma causa difícil. Eu preciso que julgue, mas eu não tenho dinheiro para que esse juiz possa julgar a minha causa. Eu não tenho poder político, eu não tenho influência, eu não tenho ninguém que possa ir diante dele, nenhuma autoridade, nenhuma pessoa que possa ir diante dele e falar assim: ajude essa mulher. Ela não tinha ninguém. Ela contava apenas com o seu esforço, com a sua perseverança, dia e noite, em todo o tempo. E aquele juiz poderia resolver não atendê-la, porque na verdade ele não dava a mínima para ela. Às vezes o nosso povo se sente assim com as autoridades governamentais ou com os juízes que aprovam um aumento de salário em plena crise, dizendo para o povo: nós estamos nem aí com vocês, porque o que importa é o nosso bolso. Você não consegue a sua aposentadoria, não consegue um aumento, mas as autoridades conseguem aquilo que elas querem. E este homem estava lá, se preocupando consigo, tornando a causa dessa mulher ainda mais difícil. Imagine agora a cabeça dessa mulher: o que eu vou fazer? E a única coisa que nós vemos ela fazer é ser perseverante em meio às dificuldades da sua causa. Ela importunou aquele juiz. Até ele julgar a sua causa, essa mulher não deixou ele em paz. Aquele juiz, aonde ia, via aquela mulher. Lá está essa viúva de novo. Meu Deus, o que essa mulher está fazendo aqui? Aonde aquele homem ia, via aquela mulher. Acho que ele tinha até pesadelo com aquela mulher, tanto que ele olhava para a cara dela. Aonde estava o juiz, a viúva estava ali: julga a minha causa, faça alguma coisa. Pedia perseverantemente, avidamente aquele homem: julga a minha causa contra o meu adversário. E aquele homem se recusava em atender até o momento em que ele diz: eu não aguento mais essa mulher. Ele diz aí no texto: olha, eu não temo a Deus. Ele coloca bem claro: eu não temo a Deus, eu não tenho nenhum compromisso religioso, não tenho vida com Deus, não reconheço a Deus, não sigo a sua lei, os seus princípios, eu não temo a Deus. Não respeito a homem algum. Ele era uma autoridade num sistema corrupto, num sistema desorganizado, que era o sistema judaico daquela época, o sistema judiciário judaico, o sistema governamental deles naquela época. Então ele não precisava respeitar, porque ele tinha a sua influência, ele tinha o seu status, ele tinha a sua condição. Dificilmente alguém iria contra ele. Sendo corrupto, tinha as suas armações, os seus contatos, tinha toda uma programação para estar bem, para não ser molestado por ninguém.
Mas de tanto aquela mulher importuná-lo, de tanto aquela mulher ser perseverante, de tanto aquela mulher agir, ele então resolve atender a causa daquela mulher, ele resolve atender a necessidade daquela mulher, ele resolve julgar a causa desta mulher. Por conta da perseverança dela em meio às dificuldades. E Jesus então diz, a partir do versículo de número 6, Jesus diz: então considerem isso. Era difícil a causa, sim, o juiz era difícil, não temia Deus, não temia homem. Aquela mulher é uma viúva, sim, com todas as suas dificuldades. Ele diz: mas considerai isso. Considerai o que diz esse juiz iníquo. Eu não temo a Deus, não temo a homem algum, mas essa mulher me importuna e eu vou atender a causa dela. Ele diz: se aquele juiz fez isto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Jesus agora faz um contraste entre o juiz e Deus. E disse: aquele juiz era um homem mau, corrupto, iníquo, perverso, maligno. Se aquele homem era um homem que não honrava as pessoas. E Deus é bondoso, é misericordioso, é cheio de graça. Deus nos olha com ternura, com amor. O seu amor é tão grande que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Olhem para Deus. E você vai ver aquilo que Asaf viu em Deus. Deus é bom. Ele começa o Salmo 73 dizendo: com efeito, Deus é bom. Deus é bom para Israel. Embora no momento ele tivesse duvidado disso, ele caiu em si e reconheceu: Deus é bom. Deus não é como este juiz. Deus não é como os homens. Deus não é como eu e você. Deus é a fonte de todo bem, justiça, misericórdia, graça, verdade. E aquele juiz, sendo ruim, julgou a causa daquela mulher. Jesus diz: imagine, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que Ele amou desde a eternidade, aqueles que Ele olhou e escolheu desde a eternidade, que estão nos seus planos e propósitos eternos antes da criação existir, aqueles que Ele predestinou, aqueles que Ele chama no tempo e no espaço, aquele que Ele chama para servir a Ele. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ao seu povo, aqueles por quem Ele mandou Jesus morrer, aqueles por quem Ele deu o seu próprio Filho, o seu maior bem. Deus não fará justiça. Ele diz: se Ele não poupou o seu Filho, porque Ele não cuidará de outras necessidades, de outras causas? Então, Ele diz que a Ele clamam dia e noite, dia e noite. Os filhos dele clamam perseverantemente diante das suas dificuldades, clamam porque entendem que só Deus pode ajudá-los, clamam porque entendem que só Deus pode agir em sua causa, clamam porque entendem que só Deus pode sustentá-los, clamam porque entendem que só Deus pode realizar o que o homem não pode realizar, clamam porque confiam em Deus, clamam porque sua fé está depositada em Deus, clamam porque servem a Deus, clamam porque reconhecem ser Deus a fonte de todo poder, reconhecem ser Deus aquele que está no controle de todas as coisas, reconhecem ser Deus aquele que cuida e age na vida dos seus filhos. Esse texto nos chama a clamar a Deus. Fala da importância do ser da sua igreja em oração, da sua igreja buscando ao Senhor, do seu povo buscando ao Senhor, dos discípulos buscando ao Senhor.
Ele diz: embora pareça demorado em defendê-los, mesmo que pareça demorado, aquela viúva não recebeu a ajuda daquele juiz no primeiro tempo, no primeiro momento. Ele diz o texto bem claro, o texto é bem claro, dizendo aí que ele por algum tempo não quis atendê-la. E às vezes as coisas não acontecem no tempo da gente, na hora que nós queremos, no momento em que nós queremos. Nem sempre as nossas causas são julgadas quando nós esperamos, quando nós almejamos. Às vezes elas demoram, elas vão além do tempo que nós estamos esperando. E às vezes não é uma semana, às vezes não é um mês, às vezes não é em um ano, às vezes ele leva muito tempo. Quanto mais o tempo passa, será que aumenta a nossa aflição? E será que nós continuamos perseverantes em oração, clamando a Ele, buscando a Ele? Às vezes, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas desanimam, e era justamente isso que Jesus está trabalhando contra. Não podemos desanimar, mesmo que pareça demorado, mesmo que não seja na hora que nós queremos, mesmo que não seja no tempo que nós queremos. Parece demorado, mas Deus está cuidando, Deus está julgando. Se Ele é melhor do que aquele juiz, infinitamente melhor do que aquele juiz, se Ele é bondoso, misericordioso, amoroso, então Ele vai julgar a causa, mas Ele vai julgar no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle. Versículo 8, ele diz: digo-vos que depressa para a justiça, embora pareça, Ele vai fazer a justiça depressa, mas não é dentro do meu tempo, dentro do tempo dele. E meus irmãos, Deus permite algumas coisas justamente para provar, como eu disse no começo, para provar a nossa fé. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de assistir, mas um dos filmes que eu gosto de assistir, é antigo, talvez os mais novos não gostem, aquele filme Indiana Jones, e ele vai lá para procurar o cálice lá sagrado, e ele tem que passar um abismo para chegar ao outro lado. E ele olha para baixo, não tem uma ponte, mas nos códigos para ele encontrar o que ele está procurando,